Aqui é a Helga. Eu tenho uma série de vídeos sobre canibalismo. Uma questão que jamais nós, que vivemos numa sociedade desenvolvida, civilizada há muito, muito tempo, uma questão que jamais pensávamos que pudesse chegar a ter o protagonismo que está tendo hoje em dia. São notícias esparcidas, como se diz em espanhol, espalhadas, notícias aqui e ali de pessoas que cometem esse ato abominável. Mas é óbvio que hoje em dia, com acesso à internet, com acesso a uma rede mundial de computadores que traz a informação para todos os mais longínquos rincões do mundo, toda a informação, porque também hoje tudo está muito vigiado, é óbvio que hoje é muito mais fácil e muito mais comum que notícias como essa, que antes ficavam escondidas, hoje apareçam. Mas também não devemos deixar de prestar atenção a um fato talvez novedoso, um fato novo, que é aquele que consiste em uma certa propaganda favorável a isto. Muitas das notícias que eu trago aqui não têm nem realmente nenhuma transcendência maior nesse sentido. Quer dizer, não tem nenhuma relação com uma agenda que, digamos, está sendo impulsionada para que se aceite com naturalidade comer carne humana. É absurdo dizer o que eu estou dizendo. É absurdo. Mas se você olhar a minha série sobre canibalismo, vai ver, se não sabe ainda, que há gente falando desses temas, de que devemos comer carne humana. É absurdo, sempre será, jamais deixará de ser absurdo. Mas temos visto gente propagando essas ideias. Uma moça chamada histérica, em um ato que alguns disseram que foi um ato de troll. Troll é uma palavra em inglês que quer dizer aquela pessoa que nas redes sociais ou em qualquer outro ambiente, principalmente no ambiente das redes sociais, utiliza de uma certa uma atividade de importunar os outros com algum comportamento. Então essa moça chegou semana passada, quinta-feira passada, em um evento da política norte-americana do Partido Democrata, que é o partido de esquerda americano. Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, estava em um ato na prefeitura de Nova York, e uma determinada pessoa se levanta no meio do evento dizendo que devíamos comer bebês. Depois de passar o primeiro momento, uma certa instituição reivindicou a autoria da troleada, digamos assim, né? Mas houve um fato realmente preocupante, que foi o de um professor ou pesquisador sueco que disse que para atalhar os problemas da mudança climática deveríamos comer carne humana. Sabemos também que existe uma pressão enorme hoje em dia por causa dessa loucura da suposta mudança climática causada pelo homem. Existe uma tentativa também de eliminar, né, ou diminuir ao máximo o consumo de carne de animal, pelo fato de que, dizem eles, criar animais e matar animais, quer dizer, toda a produção cárnica gasta muita energia e joga muito CO2, gás carbônico, na natureza e blá, 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 blá. Então eles estão aí com laboratórios tentando fazer carne artificial, né? E não só carne artificial, mas a ONU, através da FAO, que é
É FAO? Parece que é FAO. Sim, Food and Agriculture Organization, a Organização de Alimentação e Agricultura, quer que comamos inseto. Quer dizer, existe uma pressão enorme para que deixemos de comer carne animal e comamos outras coisas, e parece que inclusive a carne dos nossos semelhantes. Não estou sendo exagerada, eu estou só vendo uma manifestação sociológica absurda, né, que eu quero trazer à tona no meu canal, sob uma série de vídeos, para mostrar como isso daí está pipocando aqui e ali. Cada um tire as suas conclusões. Vou passar agora a ler a notícia, que é de ontem, dia 7 de outubro, né, de um jornal peruano, aqui você tem aqui o final PE, chamado La República. E diz o seguinte: a avó assassinava crianças escandalosas do seu bairro, utilizava seus restos para preparar doces. Os delitos que essa mulher de 80 anos teria cometido são investigados em profundidade pelos agentes russos. Entretanto, a confissão dos seus vizinhos comocionou os meios de comunicação. Grande comoção gerou na Rússia a detenção de Sofia Tsukova, uma anciã de 80 anos acusada de assassinar brutalmente pelo menos 3 pessoas ao longo de 15 anos. Os próprios vizinhos da localidade, do povoado de Berezovka, afirmaram que inclusive converteu a carne das suas vítimas em golosinas. Golosinas são jujuba, todas essas balas para criança. Depois os entregou as golosinas às crianças da comunidade. As outras crianças que continuavam vivas, né, claro. As autoridades policiais suspeitam, ademais, que a mulher teria matado outras 4 pessoas. Sempre nos pareceu estranho que, apesar de ser mal educada e hostil, a miúde encontrava o tempo para cozinhar coisas para as crianças do local. Todo o tempo eram pratos de carne. Às vezes dava aos adultos. Comprava eu pratos para mim e para minha esposa com carne em gelatina, disse uma das mulheres do lugar em Berezovka, que acusa a senhora essa, de 80 anos, de canibalismo, de praticar o canibalismo. Tayana, como prefere chamar-se essa testemunha, disse que foi a própria polícia da Rússia que lhes deu a notícia de que Sofia Tsukova usou a carne das vítimas para fazer docinhos, né? Balas. A história foi comparada com a de Sweeney Todd, um barbeiro que assassinava suas vítimas e vendia pastéis, quer dizer, doces, pasteles em espanhol se referem a toda essa confiteria doce, essas coisas que a gente compra nessas doceterias, né? Com carne humana. Bom, segundo recolheu o portal The Sun, jornal inglês, a primeira vítima de Sofia Tsukova foi Anastasia Leshenko, uma menina de 8 anos que, segundo as perícias, incomodava a anciã por brincar ruidosamente. As informações indicam que a menor foi desquartizada pela anciã depois de que a menina, lhe jogasse sorvete em cima por haver pedido que ela se calasse. A velha pediu que a menina se calasse. A menina jogou sorvete em cima da senhora essa. A cabeça cortada da colegial foi encontrada em 2005 com seu rosto severamente maltratado. Depois de 14 anos, a polícia da Rússia conseguiu encontrar evidências no refrigerador do apartamento no povoado de Berezovka. O portal The Sun também informa que a anciã assassinou a sua amiga de 83 anos que se havia mudado para viver com ela no mesmo lugar. Tá, aí está, notícia terrível, terrível. E como se não bastasse, e quero ser muito rápida, outras 2 notícias eu encontrei porque estava buscando por essa palavra russa, né? A notícia que me deram hoje. Encontrei também esta notícia e logo outra notícia, porque o Google ele vai sugerindo de acordo com as palavras-chave. E eu não queria deixar de trazer aqui porque chama muito minha atenção
a incidência grande desse tema hoje em dia. Então aqui o Clarim da Argentina, a notícia é de 2017, setembro. Comoção mundial, adoção, adições e violência. Adições são vícios. Adoção, vícios e violência. A enfermiça relação de dois canibais russos. Natalia Bakshiva cuidou de Dmitry depois de que ele ficasse órfão e se casou com ele quando ele completou 18 anos. O que contam os familiares e vizinhos? Ela com 42, ele com 35. 7 anos de diferença. Natalia e Dmitry, um casal de canibais russos, suspeita-se que assassinaram e comeram a cerca de 30 pessoas desde 1999. Mantinham uma relação tão violenta como enfermiça. Assim asseguram seus familiares, companheiros de trabalho e vizinhos depois de que os macabros crimes saíram à luz. Olha a roupa do cara. O tipo de gosto de uma pessoa dessa. Segundo as primeiras informações de meios locais, Dmitry cresceu órfão na Sibéria, até que foi adotado por um casal mais velho. Lyubov Bakshiva, segunda mulher de Vladimir, o pai adotivo de Dmitry, contou que os pais biológicos do canibal, português é canibal, né? Eram drogadictos, viciados em drogas, e que o abandonaram em um orfanato. É inútil falar com ele, seus olhos parecem feitos de vidro. Te olha, mas não te escuta, diz o pai do canibal russo. Durante sua infância e adolescência, o acusado foi preso em múltiplas ocasiões por roubo e seu pai acabou expulsando-o de casa. Antes de ir, prendia fogo a sua habitação. Antes de ir-se de casa, ele tocou fogo em seu quarto. Meteram-no preso 4 vezes por roubar. Pediu empréstimos e usou meu nome como garantia. Tive que apagar o meu telefone porque os bancos não paravam de me chamar. Tentei ajudá-lo. Consegui vários trabalhos para ele. O que mais podia fazer? É inútil falar com ele. Seus olhos parecem feitos de vidro. Te olha, mas não te escuta, declarou seu pai nas últimas horas. De acordo com os meios russos, Dmitry conheceu a Natalia, uma moça 5 anos maior do que ele, antes de completar os 18 anos. Como ainda era menor e não tinha onde viver, a jovem cuidou dele durante a adolescência e ambos se casaram apenas imediatamente depois que o órfão completou a maioria de idade. Foi em 1999, quando ele tinha 17 anos, que assassinaram e comeram sua primeira vítima. Sabemos que ela exercia sua influência sobre ele de muito má maneira. Via 3 vezes e sempre estava bêbada, agressiva e gritando. Inclusive brigavam entre si, declarou um dos familiares. A foto é horrorosa, Jesus. Eu vou colocar um aviso nesse vídeo antes de começar. Ao momento que foram presos, Dmitry e Natalia viviam em um hostel dentro de uma academia de aviação militar situada na cidade de Krasnodar, ao sul da Rússia. Ambos tinham sido empregados do lugar. Ele exercia tarefas de limpeza e ela enfermeira, ainda que terminaram despedindo-a por seus problemas com a bebida. Segundo transcendeu, Natalia dava como presente os seus produtos feitos com carne humana aos jovens recrutas que acudiam à escola. Cada vez que tentavam entrar no quarto deles, se punham como loucos, gritavam e choravam. Como Natalia é uma mulher escandalosa, muito agressiva, nunca nos arriscamos a entrar no quarto deles, disse um recruta que conhecia o casal. Os Bakshiv caíram nas últimas horas, depois de que Dmitry perdeu seu celular na rua. É que, dentro do telefone, havia fotos onde se viam cenas de canibalismo explícito. Ao chegar ao apartamento onde vivia o casal, a polícia se encontrou com um panorama macabro. Havia restos humanos guardados em latas de conserva dentro da geladeira. As forças de segurança conseguiram identificar 7 vítimas, mas os detidos admitiram mais tarde que seriam até 30 as pessoas que assassinaram para comer. Aí está um horror. Aqui outro. Estou cansado de comer carne humana. Canibal sentenciado à cadeia perpétua na África do Sul. Quando um sanador tradicional sul-africano entrou numa estação de polícia no ano passado e disse aos agentes que estava cansado de comer carne humana, a polícia não pôde crer sua mórbida afirmação. Isso mudou quando Nino Bata, que também tinha uma bolsa com uma perna e uma mão humanas dentro, levou os agentes a uma casa na localidade de Estcourt, na província de
KwaZulu-Natal, onde se encontraram mais partes do corpo. Meu Deus. O caso que horrorizou os sul-africanos e foi chamado de maneira como o caso do canibal chegou ao seu fim na quarta-feira, quando Bata, de 33 anos, e Lungisang Magubane, de 32, foram condenados à cadeia perpétua por assassinato. Um terceiro homem foi absolvido. Os 3 negaram as acusações, segundo os meios locais. Peter Olsen, juiz do Tribunal Superior de Pietermaritzburg, condenou a ambos à cadeia perpétua pelo assassinato de Zanele Latsvaio, o ano passado, dizendo que eram culpados do crime mais horrendo, segundo a imprensa local. Porta-voz da Fiscalia Nacional, membro do Ministério Público Nacional, Natasha Ramkinson, disse à CNN que Bata negou haver comido carne humana pouco depois de sua prisão, e os membros do Ministério Público, os fiscais, optaram por julgar o caso como assassinato. Mutilar um cadáver e ter um tecido humano são delitos penais, mas não existe uma lei direta contra o canibalismo na África do Sul. Segundo a acusação formulada pela CNN, Magubane se dirigiu a Mbata em busca de muti, um termo sul-africano para a medicina tradicional que fala de uma ajuda para alcançar a boa sorte. Bata sugeriu que conseguisse uma mulher ou uma criança para esse propósito porque os antepassados insistiam que era necessário derramar sangue. Os antepassados insistiam em que era necessário derramar sangue. Um pesadelo. Os fiscais, os membros do Ministério Público, disseram que Latsvaio, a vítima de 25 anos, foi assassinada por Mbata com a ajuda de Magubane. A desquartização e algumas de suas partes de corpo se utilizaram para fazer medicina tradicional, remédios tradicionais, disseram os fiscais. O que aconteceu nesse caso é, em realidade, horrível. Foi um pesadelo. É incongruente como alguém reagiria em tais circunstâncias. Uma pessoa pode desejar livrar-se da culpa, mas logo pensa melhor, disse o juiz. Não entendi. Enfim. Só uma reflexão para terminar. Estamos na primeira semana desse sínodo da Amazônia, que reivindica um índio distanciado da religiosidade católica, pré-cristão, que em lugar de ser catequizado pelos sacerdotes católicos, passa a ensinar a nós católicos e aos sacerdotes os seus ritos pagãos. E não sou eu quem o diz, mas as próprias manifestações de caráter pagão realizadas por eles, com o beneplácito das mais altas autoridades da Igreja Católica, como o demonstram, sem a mais pálida sombra de dúvida, nos jardins do Vaticano, durante a cerimônia do dia 4 de outubro de 2019. O Vaticano parece querer recuperar a cultura e tradição indígena como modelo para essa nova religião da nova ordem mundial. Só queria lembrar aqui que 3 arquitetos da nova ordem mundial foram convidados ao sínodo: George Soros, Jeffrey Sachs e Ban Ki-moon. Como eu dizia, o Vaticano parece querer recuperar a cultura e tradição indígenas para servir-nos de modelo aos demais católicos. Não se há de esquecer que uma parte daqueles aborígenes, povo originário da América, era canibal. Os mexicas, por exemplo, faziam cerimônias que aterrorizaram o espanhol Hernán Cortés. Se a tradição missioneira católica, que cristianizou os índios, não serve mais de modelo para o Vaticano, que prefere agora dar la vuelta a la tortilla, como dizemos em espanhol, e tomar a tradição indígena como modelo para os europeus e o resto do mundo, será que veremos a recuperação dos hábitos mexicas e astecas outra vez entre nós? Oremos a Deus que não. Até a próxima.